esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de informar a todos os presentes que esta apresentação está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Neste momento, passaremos a assistir um vídeo institucional sobre o Índice Paulista de Responsabilidade Social. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Legislativo Paulista e em parceria com a Fundação SEAD, lançou o Índice Paulista de Responsabilidade Social 2016. O indicador, que já está em sua 9ª edição, tem como objetivo avaliar a qualidade de vida nos municípios paulistas e fornecer subsídios para os gestores na formulação de políticas públicas. O IPRS é inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU e considera as dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade dos municípios, regiões administrativas e de todo o Estado. A partir dos resultados obtidos pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social, é possível discutir medidas que contribuam para o desenvolvimento e a justiça social em todos os 645 municípios de São Paulo. Gostaria de agradecer e cumprimentar, e já convidei para a mesa, para recebermos também o nosso vereador aqui da cidade de São Paulo, o vereador João Jorge, que foi ontem eleito presidente municipal do PSDB, do meu partido. Então, parabéns, João. Bem-vindo aqui à nossa Assembleia Legislativa. Quero agradecer também de coração a minha amiga, essa grande deputada, batalhadora, Clélia Gomes, uma deputada que tem feito a diferença aqui no nosso Legislativo. Agradecer a sua presença, uma salva de palmas também para Clélia Gomes. Quero agradecer ao Cezinha de Madureira, deputado estadual, que esteve aqui também presente. Agradecer ao Dalmo Nogueira Filho, ele que é diretor executivo da Fundação SEAD. E agradecer o diretor-presidente do Instituto Legislativo Paulista, o ILP, o Vinícius. Agradecer aí pela essa trajetória no estado todo, aí nas 16 regiões administrativas. E neste momento convido o Vinícius para poder fazer a apresentação técnica
do Índice Paulista de Responsabilidade Social, aqui da região metropolitana da cidade de São Paulo. Boa tarde a todos, como estão? Prazer estar aqui. Gostaria de começar saudando então a mesa, o excelentíssimo senhor deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, excelentíssimo deputado que passou por aqui, Cezinha de Madureira, a excelentíssima deputada Clélia Gomes, saudar também o excelentíssimo vereador João Jorge, excelentíssimo senhor Dalmo Nogueira Filho, diretor executivo da Fundação SEAD, nossa parceira, demais amigos e amigas, secretários, gestores públicos, prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos. Dizer então da minha satisfação de poder apresentar aquele que é o fechamento desse ciclo, desse périplo que nós percorremos ao longo de quase 2 semanas, de lançamento do Índice Paulista de Responsabilidade Social na sua edição 2016. Agradeço bastante a equipe do ILP e seus diretores, muito a Fundação SEAD e todos os seus membros aqui presentes, o Sérgio, a Regina, a Margarete, né, e outros que estão aqui, que eu cruzei no caminho até a mesa. A imprensa que esteve presente conosco, da TV Alesp ao longo, Silvia, um abraço. E em especial o deputado Cauê Macris, que realmente com um vigor incansável, eu percorri 14 regiões, ele esteve em 16, né, tem um fôlego invejável. Assim como eu fiz em todas as regiões administrativas, começo falando do Instituto do Legislativo Paulista, esse Instituto de Políticas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Digo que a missão institucional do ILP produzir, agregar e disseminar o conhecimento. Dessa forma, pretende-se contribuir para o aperfeiçoamento tanto do Poder Legislativo como da democracia no Estado de São Paulo. E o LP atua, então, em 4 grandes eixos, que eu destaco: o eixo do ensino, ou seja, o ILP ele é um espaço para capacitação, bem como para disseminação do conhecimento. Atua também no eixo da pesquisa, tentando ou buscando oferecer subsídios de cunho científico, técnico-científico, para orientar as ações do poder público. Atua também no eixo da cultura e educação para a cidadania, procurando fornecer à população instrumentos para o exercício consciente e pleno da democracia. E, por fim, o eixo da comunicação institucional, divulgando as ações e programas do próprio Instituto e, dessa forma, buscando estabelecer uma interlocução com a sociedade e o poder público e o poder político no Estado de São Paulo. É missão do ILP avaliar os resultados obtidos pela aplicação do Índice Paulista de Responsabilidade Social e do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Ambos são instrumentos de gestão pública, tanto para prefeitos como para vereadores, e devem ser apropriados pelos agentes públicos e políticos, possibilitando, dessa forma, uma reflexão acerca das ações públicas, bem como do desenvolvimento social dos municípios e regiões no Estado de São Paulo. Passo agora, então, propriamente para a nossa apresentação dos resultados da região metropolitana de São Paulo. E a apresentação, então, está dividida em 2 pequenas partes. Na primeira parte, farei uma breve explanação de como está formado o índice. O deputado já ouviu essa explicação algumas vezes. E depois, propriamente, passamos aos resultados da região metropolitana em si. Como vocês viram no vídeo institucional, o IPRS foi desenvolvido em um diálogo com o projeto do Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas. Encontra-se atualmente na sua 9ª edição. Sua metodologia foi levada até a Organização das Nações Unidas, exposta lá e reconhecida como uma metodologia importante para aferir os resultados referentes ao desenvolvimento social de municípios e regiões. Está estruturado como parte de um sistema que, ao mesmo tempo, é abrangente e também completo de indicadores. É o IPRS que procura oferecer uma radiografia da situação socioeconômica dos municípios paulistas.
ele permite uma maior agilidade na detecção de mudanças em curtos períodos de tempo. Isso porque, como vocês sabem, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, possui sim uma apuração que é anual. Todavia, se observarmos o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, o IDHM, a sua apuração já passa por um outro componente, possui uma periodicidade que é decenal. Ao observarmos o IPRS, as suas edições bienais, diminuímos o gap do gestor público a fim de que ele tenha informações sobre o desenvolvimento social e econômico da sua região num período mais curto, facilitando então como sendo um instrumento de gestão capaz de fornecer então condições para que ele possa tomar decisões melhor amparado. E é fato que o IPRS ele se consolidou como parte de um sistema de indicadores que ele é reconhecido pelos poderes públicos locais. Numa busca pela internet, não é incomum achar os dados do IPRS dentro das páginas institucionais de prefeituras. Ao mesmo tempo, ele também é utilizado pelas secretarias municipais ou pelas diretorias dos municípios. Mas não apenas isso, é utilizado também pelas secretarias estaduais, é utilizado pelas agências estaduais de fomento, pelas agências estaduais de desenvolvimento. É o IPRS o índice que permite uma comparação saudável entre as diferentes prefeituras do estado de São Paulo. E este índice, então, instrumento de diagnóstico da situação municipal para suas políticas sociais, ele é composto, então, de 12 grandes indicadores que estão divididos em 3 grandes dimensões, como vimos no vídeo. Essas 3 grandes dimensões são a riqueza municipal, a longevidade e a escolaridade. A partir dessas 3 dimensões, os 645 municípios do estado de São Paulo são divididos então em 5 grandes grupos. Todavia, antes de observarmos que 5 grandes grupos são esses e como são formados, vamos olhar um pouco mais detalhadamente quais são então esses 12 indicadores que estão divididos nessas 3 perspectivas que comentamos. Na dimensão de riqueza municipal, são consideradas o consumo residencial de energia elétrica, porém não apenas o consumo residencial, considera-se também o consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços. Consideramos também a remuneração média dos empregados com carteira assinada, seja do setor privado, seja do setor público. Consideramos também o valor adicionado fiscal per capita. Na dimensão de longevidade, consideramos os indicadores de mortalidade perinatal, mortalidade infantil, mortalidade de pessoas entre 15 e 39 anos. Vinícius, você me dá só um minutinho. Eu queria convidar o deputado Márcio Camargo também, que pudesse compor a mesa conosco aqui. Por favor. Salva de palmas ao deputado Márcio Camargo. Devolvo a palavra. Bem-vindo, deputado. Então, consideramos a mortalidade de pessoas de 15 a 39 anos e a mortalidade de pessoas na faixa entre 60 e 69 anos. Na última perspectiva, ou na terceira perspectiva de escolaridade, consideramos a média das proporções de alunos da rede pública que atingiram um nível considerado adequado nas provas de português e matemática no 5º ano do ensino fundamental e também no 9º ano do ensino fundamental. Consideramos ainda a taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos e a taxa de distorção idade-série no ensino médio. Feita essa explicação, disse então que os 645 municípios estariam divididos em 5 grandes grupos. E que 5 grandes grupos são esses? E eu peço que vocês atentem então para as cores, porque elas são importantes no momento de visualizar os resultados do IPRS, bem como da espacialização desses dados no território. O grupo 1, na cor azul, será formado por municípios que têm, na perspectiva de riqueza municipal, uma taxa considerada alta e têm, nas perspectivas de longevidade e escolaridade, resultados considerados médios ou altos. No grupo de número 2, na cor verde,
teremos a riqueza municipal também alta, porém teremos ou baixa longevidade ou baixa escolaridade. No grupo de número 3, a riqueza municipal, por sua vez, é baixa, todavia, é média ou alta a longevidade ou a escolaridade. No grupo de número 4, na cor laranja, temos a riqueza municipal baixa e ou baixa longevidade ou baixa escolaridade. Por fim, no grupo de número 5, na cor vermelha, temos baixa riqueza municipal, baixa longevidade e baixa escolaridade. Tendo sido feita essa introdução, essa explicação de como o IPRS ele está estruturado e como os municípios estão divididos, passamos propriamente dito para os resultados da região metropolitana de São Paulo. Primeiro, vamos observar com relação às 3 grandes perspectivas. E ao observarmos a perspectiva de riqueza, eu peço apenas que antes da gente olhar, tenhamos em consideração 2 aspectos. O primeiro deles é esse tracejado na cor vermelha. Ele é o nosso parâmetro, porque ele trata da média estadual. Então ele é um bom referencial para os nossos resultados. Em segundo, peço que observem a linha horizontal, onde temos aí 4 apurações de IPRS passados, permitindo que nós possamos identificar a tendência. E, antes que surja qualquer dúvida, explico já de imediato que o ano ali de 2014, a gente está falando do IPRS 2016, que tem seus dados voltados então para o período de apuração até o ano de 2014. Os dados precisam de um período para serem apurados, tabulados, organizados, e esse é o tempo então para que o IPRS possa ser então divulgado para vocês. Observamos agora então na dimensão riqueza. Nós temos um resultado para a região metropolitana, onde a riqueza da região ela se encontra acima da média do estado. E, obviamente, com crescimento ainda crescendo a taxas marginais decrescentes, né, tendendo a uma estabilização pela nossa tendência aqui. Todavia, acima da média do estado. Quando observamos a questão de longevidade, também temos na apuração dos resultados que praticamente se igualam entre o IPRS 2014 e 2016, também muito próximo à média estadual. Por fim, na perspectiva escolaridade, temos resultados que, ainda que crescentes para a região metropolitana, e tem uma tendência de crescimento, diminuindo inclusive o gap entre a média estadual e os resultados ao longo das apurações, um resultado que é um pouco abaixo da média estadual quando observamos então a dimensão de escolaridade. Vamos então olhar como os municípios, os 39 municípios da região metropolitana, encontram-se divididos de acordo com os 5 grupos que vimos anteriormente. Temos então 6 municípios no grupo 1, 18 municípios no grupo 2, na cor verde, 2 municípios no grupo 3, 5 municípios no grupo 4 e 8 municípios no grupo 5. Todavia, quando observamos o contingente populacional, somando os grupos de número 1, 2 e 3, nós temos mais de 18 milhões de habitantes concentrados em municípios que estão nos grupos de 1 a 3, cujo desenvolvimento social é considerado de alguma forma satisfatório. Então isso também é um dado que nos chama a atenção e pontua para a qualidade de vida da região metropolitana. Não que não tenhamos desafios a cumprir com o contingente populacional referente aos municípios 4 e 5. Ao observarmos então esse resultado em perspectiva histórica, percebemos então a evolução de como os municípios então estão divididos nesses 5 grupos. Então tivemos uma pequena diminuição no grupo 1, um pequeno aumento no grupo de número 5, mas conservou-se o miolo dos grupos 2 e 3. Então isso também de alguma forma mostra que tem um equilíbrio, uma tendência de manutenção dos resultados, ainda que com pequenas variações. Isso às vezes fica um pouco mais claro quando observamos então o mapa.
onde a gente vê, de fato, a presença de uma grande mancha verde. De fato, temos mais municípios no grupo de número 2. Trouxemos aqui, de modo geral, resultados que dizem respeito à região metropolitana como um todo, e seus 39 municípios. Todavia, se pudéssemos... nós temos uma publicação aqui que contém, que vocês receberam aqui na entrada, que contém, de maneira detalhada, o desempenho de cada um dos municípios da região metropolitana para cada uma dessas dimensões. E aí vocês podem, então, acompanhar como o município de vocês teve o seu desempenho de acordo com a apuração do Índice Paulista de Responsabilidade Social. Senhor deputado, o senhor me permite só uma complementação, que essa é diferente de tudo que eu falei ao longo desse período. Mas eu gostaria de poder compartilhar. Ao longo desse lançamento do IPRS no estado de São Paulo, foram mais de 5.000 quilômetros percorridos. Eu, particularmente, estive em 14 das 16 regiões administrativas e metropolitanas. Foram também 14 formas diferentes de pronúncia do meu sobrenome ao longo desse período. Acompanhei o discurso dos deputados, dos presidentes de Câmara, dos prefeitos, conversei com técnicos, conversei com a imprensa. Todos apontaram a importância do IPRS como instrumento de gestão para os poderes públicos e políticos. Ouvi também sobre a importância do IPRS ser popularizado, e a iniciativa de percorrer o Estado, trazendo esses resultados, que foi uma ideia do nosso deputado, com certeza cumpriu esse objetivo. Não foi apenas o IPRS que se fez presente a um número maior de pessoas e municípios, mas também a própria Assembleia Legislativa também se fez presente, tendo o IPRS e o ILP como veículos. E essa nova forma de comunicar o trabalho da Assembleia, preocupada com o aperfeiçoamento da gestão pública estadual e, ao mesmo tempo, oferecendo aos gestores instrumentos para análise de políticas públicas de desenvolvimento social, faz parte de uma nova cultura que deve se tornar prática. A partir de agora, o IPRS e o ILP ganham novas dimensões e oportunidades para que sejam exploradas e acessadas por uma quantidade maior de pessoas no estado de São Paulo, e bem como o SEAD, porque nós levamos o SEAD conosco em todas as reuniões que fizemos. Por isso, o meu especial agradecimento ao SEAD, que proporcionou isto, e ao deputado Cauê Macris pela iniciativa e realização desse trabalho. Muito obrigado. Gostaria de pedir 1 minuto só, Vinícius, a você, se você pudesse continuar lá, apenas perguntar se você teria, ou a equipe teria, este mês, voltar naquele quadro de divisão por municípios aqui na região de São Paulo, metropolitana de São Paulo, pode voltar alguns slides, aquela divisão da quantidade de municípios pelos grupos. Mais uma. Nós teríamos esse mesmo slide já consolidado de todo o estado de São Paulo, dos 645 municípios do estado de São Paulo? Nesse exato momento, não, mas temos esse material para divulgação, sim. Temos esse material? Temos esse material para divulgar. Você consegue, em 5 minutos, conseguir providenciar só esse slide? Eu só quero esse slide aqui do estado todo. Eu sei que eu já vi em algum lugar esse slide. Acho que era importante, até para o público de casa, como nós estamos consolidando o trabalho, para verificar no estado de São Paulo, dos 645 municípios, como estão situados todos eles. Porque aqui a gente tem uma clara posição, né, da região metropolitana de São Paulo, mas eu acho que seria importante a gente passar para todos eles. Então, eu tenho os dados aqui. Ajuda? Teria como projetar no telão? Alguém conseguiria para a gente? De maneira eletrônica? Eu acho que é possível, eu sei, porque eu já vi. A gente vai passando as palavras aqui, talvez enquanto isso... A câmera pode filmar? Eu acho que enquanto Okay. a gente vai passando a palavra aqui para os presentes, se você pudesse providenciar esse slide, aí no final eu faria a apresentação dele no final, tá certo? Então, por isso mesmo, eu vi exatamente esse material e eu gostaria de passar só, não é nem esse aqui, na verdade o que eu gostaria, presidente, era este final aqui com o consolidado, se a gente tivesse para projetar aqui para todos os presentes e para aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Eu gostaria nesse momento de passar a palavra ao nosso parceiro nessa jornada, né, que quem coletou todos esses dados, que faz um trabalho muito importante para o Estado de São Paulo na parte de coleta de dados, né, que ajuda muito bem a nortear
ao nosso diretor executivo da Fundação SEAD, que nos acompanhou ao longo desse tempo. Nós passamos, inclusive, cidade por cidade que passamos, deixando muito claro do trabalho que a Fundação SEAD fez, é um trabalho de excelência prestado do nosso Estado, ao senhor Dalmo Nogueira Filho, diretor-presidente da Fundação SEAD. Queria agradecer as palavras do presidente, do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, Cauê Macris, e até pediria que você cumprimentasse o seu pai, que eu fui muito amigo do seu pai, e trabalhamos junto na época do governo Covas. Queria cumprimentar os deputados presentes, prefeitos, vereadores. Queria cumprimentar o Vinícius, o parceiro, quer dizer, na execução do IPRS, na divulgação do IPRS, e que fez uma brilhante exposição sobre o IPRS. Quer dizer, não me cabe falar do IPRS novamente, mas me cabe falar do SEAD e o mundo que o SEAD vive, que é o mundo das estatísticas e das informações, e sem as quais seria muito difícil a gente imaginar o que seria o Estado de São Paulo, conhecer o que seria o Estado de São Paulo, o que seriam os municípios de São Paulo, a população que aqui vive, e qualquer informação consistente da economia, da geografia do Estado, das suas fronteiras, da sua administração de cada município, da sua organização político-administrativa, das fronteiras entre municípios e assim por diante. Esse é o mundo da estatística e do SEAD, e ele é fundamental. Como saberíamos quantos somos? O que fazemos? Como compararíamos a qualidade de vida, a igualdade ou desigualdade social, sem números, dados e estatísticas? Até eu trouxe, quer dizer, a partir do começo, por exemplo, se os senhores entrarem no site do SEAD, da internet, todo esse mundo da coleta e organização da estatística e divulgação está modernizando demais. Como compararíamos a qualidade de vida, a igualdade ou desigualdade social sem números, dados e estatísticas? Até eu trouxe, quer dizer, a partir do começo, por exemplo, se os senhores entrarem no site do SEAD, da internet, todo esse mundo da coleta e organização da estatística e divulgação está modernizando demais. Então, se vocês entrarem no site, por exemplo, vocês vão saber que às 1h30 da tarde de hoje, nós éramos, isso vai alterando, é um relógio populacional, 43.780.620 pessoas no estado de São Paulo, às 1h38 de hoje à tarde. Isso corresponde a 33%, mais ou menos, da população brasileira. Isso muda a cada minuto. 2 trilhões de PIB o ano passado, está nessa primeira parte das informações básicas. E esses 2 trilhões de PIB corresponde também a 33%, mais ou menos, do PIB brasileiro. Agora, numa área de 250 mil, mais ou menos, quilômetros quadrados, 3% apenas da área brasileira. E é fantástico de tentar entender o porquê. Uma população de 43 milhões, que produz 2 trilhões, está numa área, no fundo, tão pequena. É isso que a estatística e os números trazem. A gente vê o que é diferente, o que é difícil de compreender, se faz perguntas, e para o governante essas perguntas são essenciais. Porque é a partir daí que eles vão procurar respostas para poder administrar, para poder fazer leis, para poder ter eleitores. Então, nessa linha de números, né, se tem sempre questões interessantes, né? Principalmente, como até salientou muito o Vinícius, que dos números, vamos dizer, nós temos no SEAD uma fotografia do dia de hoje, do que é esse Estado. As informações podem até ser mais antigas, se você checar se a informação é correta, muitas vezes é um processo lento. Mas no dia de hoje tem uma fotografia. Agora, essa fotografia se enriquece se você volta para o passado, para saber como é que você chegou aí. Só para dar algum exemplo, que eu também peguei hoje
hoje à tarde no site do SEAD também, né? Um exemplo que é gritante, que trata de uma questão muito atual. Por exemplo, em 1980, para cada 100 habitantes com menos de 15 anos de idade, você tinha 18 habitantes com mais de 60 anos de idade. 1980. Nós estamos em 2017. Vendo no nosso relógio habitacional, populacional, nós temos atualmente 73 com mais de 60 anos. Então, dos 18 em 1980, nós temos 73 a serem sustentados pelos mesmos 100. Esse é um dos problemas que se discute tanto previdência. Não estou querendo dar uma solução. Estou mostrando que os números, se comparando, eles começam a mostrar questões interessantes. E tem uma outra que também faz vocês perguntar, mesmo na mesma linha, né? E aqui pensando um pouco, pegando a região metropolitana de São Paulo, ou a cidade de São Paulo, né? Você tem uma questão que aparentemente não tem muito a ver. O nome é até meio estranho, chama razão de sexo. Quer dizer o quê? Qual é a quantidade de homens e mulheres numa população? Então, se você pegar o mesmo 1980, você tinha um pouco que a natureza normalmente dá, o mesmo número de homens e mulheres. Havia uma pequeniníssima diferença a mais para as mulheres. 100%, os homens 99,99%. E hoje em dia, se você pegar São Paulo, são 92 homens para 100 mulheres. O que aconteceu? A primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? Homem morre mais, é mais drogado. Então você tem questões de segurança pública que começam a explicar situações como essa. E te obrigam a refletir e pensar em políticas, metas a serem atingidas e assim por diante. É claro que o número, esse mundo da estatística é algo que o tempo inteiro fica te colocando questões. E se você não vem para o histórico e vai para o lado, para os vizinhos, que é o que o deputado Cauê estava perguntando, pedindo um mapa, você está vendo nesse quadro o que aí indicadores permitem você comparar resultados. Daí a importância do IPRS. O IPRS junta 12 indicadores, 12 estatísticas como essa que eu peguei, cada uma com a sua riqueza própria, riqueza no seu histórico, riqueza na sua comparação com o vizinho. Por que o vizinho, que é muito semelhante, o município é muito semelhante ao meu, tem tal resultado na escolaridade e o meu não está tendo? Essa é a base, quer dizer, da informação que você vai encontrar numa instituição como o SEAD, para conseguir ter uma gestão adequada. Que você conhece o passado, procura achar causas desse passado, consegue aí estabelecer metas que sejam consistentes. Então, nós estamos num campo, quando você imagina o IPRS e também o de vulnerabilidade social que a Assembleia criou, que a Assembleia deu um passo enorme no passado, no sentido de dar instrumentos para os governantes, de um lado, poderem governar direito. E para a população, de outro lado, cobrar dos governantes, quer dizer, que eles trabalhem direito. E isso foi fantástico e é reconhecido pela própria ONU o avanço que esses indicadores trouxeram para a gestão municipal, pública em geral, quer dizer, do governo, da União, de quem quer que seja. Não é possível hoje em dia você governar sem ter estatísticas adequadas como base das suas decisões, das suas ações. Eu não vou me prolongar porque eu estou falando numa casa que mostrou que isso é importante. O de vulnerabilidade social tem um avanço, pena que só de 10 anos, porque ele transforma o censo é feito em cada casa. Com isso você